Pedrão, me diga aí, Pedro, mais ou menos, esse boa. contexto, né, do contato como gestor, né, Fábio chegou como gerente de fábrica em Anastácio, aquele rebuliço, todo mundo fazendo alguma coisa com energia, com dedicação, mas caminhando por caminho errado, né, sem saber por quê. E o saber por quê é um elemento fundamental na vida da gente, e o TPM também nos ensina isso. Nós precisamos oferecer um conjunto de conhecimentos técnicos e de relacionamento interpessoal para que a gente possa saber o porquê das coisas, como chegar nas pessoas, um conjunto de coisas que elas precisam saber para fazer corretamente. Como que você encontrou esse cenário lá na Elida Gibbs, se eu não me engano, lá em Vinhedo, quando você chegou para ser o coordenador de TPM e receber esse filho gêmeo, né? Esse Matheus que Zalaquete balançou lá em Anastácio? Como que você se viu nesse contexto? Tinha apoio da alta direção, um forte direcionamento já àquela altura, ou foi mais ou menos na mesma pegada? Pois a minha experiência ela foi um pouco, começou até de forma lúdica, né? Vamos dizer assim, porque o diretor me chamou e disse o seguinte: Pedro, você tem, né? Primeiro fez os elogios, você circula muito bem, tal, Antes de soltar a bomba, né? Trabalha muito bem com o chão da fábrica, entende bem a estratégia, etc. E tem uma experiência enorme em chão de fábrica, você trabalha forte em chão de fábrica também, conhece as pessoas, conhece as necessidades, conhece a empresa, tal. E eu gostaria de ter o TPM em um ano, implementado. Aí veio a batida, né? Bom, aí essa história, porra, em um ano, só que antes, um pouco, a gente vai aprendendo isso, né? A coisa foi muito bem construída pela liderança e eu só tenho como elogiar. Porque eu já tinha ido ao Japão, eu já tinha, pela Unilever, não é? Eu já tinha visitado 2 vezes, eu já tinha visitado várias plantas, e aí eu disse o seguinte para a pessoa, né? Eu não vou citar nomes aqui, o Fábio até conhece, não precisa forçar muito, o estilo dele é esse, né? Você conhece. Então, em um ano eu quero isso aqui. Eu falei, olha, um ano eu não faço. Você errou a pessoa. Eu falei dessa forma. Você escolheu a pessoa errada, porque eu não consigo fazer. A coisa é muito mais complicada. Inclusive, eu já havia assistido umas 2 ou 3 com alguns eventos aí em São Paulo, que eu acabei indo e tal, e vi que a coisa era processual, não é uma coisa que simplesmente você, como o Fábio falou, né, não é o processo per si, ele não faz nada, não adianta você ficar cuspindo um monte de papel na impressora, colocando lá no quadro, esperando o japonês para ver se está bom, se não está, e depois corrigir, etc. É muito diferente disso, né? Então, é um meio pelo qual vamos atingir um fim. E eu falei assim, puxa vida, eu não sei te dizer por quê, mas eu não consigo fazer um ano, é muito complexo isso, né? Você mexe com pessoas, você vai mexer com cultura, né? E a nossa cultura aqui é diferente, né? É uma cultura difícil, é diferente de Indaiatuba, e você vê, são fábricas 30 quilômetros longe uma da outra, Vinhedo, Indaiatuba e Valinhos, né? São da Unilever. Você fala, mas está na mesma empresa? Está na mesma empresa, mas são completamente diferentes. Eu sei disso porque a gente tinha feito um estudo antes com uma pessoa, feito um estudo científico aí, visto as diferenças, tal. Eu não vou entrar nisso agora, e era muito diferente mesmo. E então teria que mudar isso tudo. E aí ele falou assim, olha, é o seguinte, tá bom, vamos lá.
Parou, foi lá, me pegou uma caneta qualquer, não era uma Bic não, mas uma caneta simples, falou, ó, isso aqui é para você assinar daqui 3 anos, eu quero assinar o prêmio lá no Japão. Eu falei, tá muito bem, vamos assinar o prêmio no Japão. Bom, e com isso foi a minha, digamos, como, usando suas palavras, né, fraseando você, a minha introdução ao TPM, né, então, e aí a minha preocupação foi sempre fazer o simples e aplicar a metodologia. Porque eu não quis, eu vi em alguns momentos, em outros lugares, essas visitas, você vai ganhando referência, você vai vendo que a pessoa vai criando, vai colocando o seu estilo. Não é questão de estilo, você não tem que colocar estilo nenhum. Você tem que seguir aquele roteiro, é um método de trabalho, né? É uma forma de trabalho. Agora, obviamente, você tem que adaptar a sua necessidade, ao seu contexto, etc., que é o que eu faço hoje, onde eu trabalho. Né? Perfeito, então, tudo tem, mas as linhas mestras têm que ficar adotadas. Então, o princípio pelo qual eu adotei para implementar, isso serve para os outros, eu acho que é uma lição que eu aprendi, que é o seguinte, você faz o simples, não é complicado. Entende o porquê que você está fazendo. Né? Então, e mais do que entender por que você está fazendo, depois que você entendeu, você tem que fazer com que as pessoas entendam por que elas têm que fazer também. Né? Isso aí já dizia o filósofo o Nietzsche, né, alemão, ele falou, se a pessoa não sabe o porquê que tem que fazer, ele não vai fazer, não adianta. Né? A gente... eu comecei, e eu tenho uma passagem interessante, pegando uma linha aí com o Fábio, eu fui para Anastácio, certa vez, né, nesse botão que você falou do benchmarking, e falei, Fábio, e ele tinha essa inquietude com essa parte toda de alegoria, pouco samba no pé e alegoria, muito papel, muito... E eu já estava tendo contato com o pessoal de fora, do centro, né, da Unilever, e aí tinha um self-assessment, um assessment, como é que estava. E eu falei pro Fábio. E na época o Fábio estava mudando alguma coisa, eu me lembro assim, falei, Fábio, eu acho que vamos esperar mais um pouco, você dá uma estruturada, a gente faz um assessment, né? Por que eu falei isso? Porque a gente não tinha a pontuação dele, etc., ia ser muito baixa, poderia servir até de desestímulo, né? E ele falou, não, eu gostei, aprendi muito com ele. Ele falou, não, eu quero fazer, nós temos que fazer, vamos fazer agora, quero ver como é que nós estamos. Então, eu achei isso aí me marcou bastante, esse carpe diem dele, né? Então, cara, vou dizer uma coisa pra você, tomei porrada pra caramba por causa disso. Pois é. Não, mas eu acho que aí, quando a gente... mas valeu a pena. Né? Vale. Quando a gente dá visibilidade, a gente entende onde está. E a gente... Lógico, pô. Não, tá tudo bem. Bom, mas, enfim, Pedro, oi. Pedro, pois não. As pessoas precisam estar preparadas e dispostas para ver a realidade, né? Eu tomei porrada com o seguinte. Claro. Todo mundo tinha a ideia que era céu de brigadeiro, né? Por isso que eu falei, vamos fazer, cara. Porque tem que mostrar a realidade de alguma maneira. Mas não me arrependo não, cara. É isso aí, esse é o caminho. Mas esse foi um mérito aí do Fábio, né? Eu acho que muito bom. E uma outra coisa, né? Numa outra visita, né? Numa outra conversa, que eu ia muito para Anastácio também, ele tinha uma sala, né, Fábio? Você tinha uma sala com todos os resultados, todos os KPIs, os indicadores de performance em volta, né? Dos 4 lados da sala, se eu não me engano. Isso aí. Não, mas não eram jogados, eram estruturados e ele fazia a reunião, ele já estava um passo bem à frente, alguns passos bem à frente aí com esse tipo, com a gestão, né? E então aprendi isso também, foi muito bom, que depois a gente viu que o fim do túnel foi esse, né? A gente ter o painel de controle na nossa frente para poder
fazer com que a metodologia trabalhe a nosso favor. Não a gente trabalha para a metodologia, não é esse o ponto. Né? Então, ele trabalhou muito bem isso aí já nos primórdios. E uma coisa, só para encerrar, acho que é importante a gente pontuar o seguinte: a metodologia, o japonês ele fala, tem várias formas aí, o Yamashina usa inclusive a lógica, né? Olha, precisamos ter a lógica, né? Temos que saber por que fazer a coisa. Depois nós temos que ter o método. Agora, o método é o TPM, né? E a lógica é o seguinte: você tem que entender a estratégia da sua empresa de forma clara, cristalina. Essa estratégia tem que ser dada para você e você contribuir para transformar isso em KPI. Não é? Os KPIs têm que traduzir o que esse KPI melhorando vai ajudar a sua estratégia. E uma vez ajudando a sua estratégia, você vai conseguir resultado, porque não é uma instituição beneficiosa, ela precisa de resultados. E aí, então, a lógica é um pouco disso, e o método também é isso, e o método vai trabalhar para você. Só que o método, por si, não faz nada, você tem que ter rigor nessa aplicação. Você tem que ir todo dia. Eu escutava muita gente que ganhava um prêmio de WCM e falava o seguinte: olha, nós estamos numa curva de aprendizado, e passava o prêmio, ganhava o prêmio, depois caía tudo, né? Porque perdia atenção. Isso é normal, normal. Não é normal. Não é normal. Claro que não. Não pode ser normal. Isso foi normal, né? Mas ele não é normal. Então, é importantíssimo a gente ter, e tem que ter um ritmo para fazer isso. E o resultado vem. Um abraço. Perfeito, garoto. Isso aí, ó, rigor, disciplina, palavras-chave. Rigor no estabelecimento do que se quer, vinculado com objetivos estratégicos, e disciplina no seguimento do caminho desenhado. O método nos ajuda exatamente nesse sentido, de trazer esse referencial metodológico para mostrar um caminho. Se você seguir por aqui, colega, você vai conseguir entregar os seus objetivos. O TPM, o WCM, o Lean, todos têm essa leitura, né? Na atividade de TPM, isso, como você falou, o Fábio também colocou com muita propriedade, é feito com simplicidade, né? Ou seja, o simples faz com que todo mundo possa participar dessa construção, ou seja, todo mundo possa percorrer esse caminho, desde a alta direção, né, de um diretor formado em Harvard, que fez pós-doutorado, não sei aonde, mas também um auxiliar de produção, que está lá colado, agregando valor ao produto. Então, essa simplicidade ela é fundamental. Claro que dá trabalho, ou seja, não é fácil, mas tem que ser simples, porque o simples comunica, o simples faz com que esse saber porquê que você comentou, Pedro, ele chegue, ele permeie por todos os níveis da organização. Nós, como engenheiros, e aí eu posso falar por mim, né, com muita tranquilidade, mas eu me critico, sempre me critiquei muito como engenheiro, porque eu era o dono da verdade. Não, eu estudei, eu me formei, eu fiz pós-graduação em engenharia de processo, então eu sou o cara, eu domino. O operador tem que seguir a minha orientação. Lê do engano, canário. Quando eu fui descobrir isso, graças a Deus, no iniciozinho da minha carreira profissional, eu consegui entender que eu estou ali para servir.